Oi pessoal, eu sou Priscila Almeida, professora de microbiologia do RD Step 1 e hoje nós vamos discutir mais uma questãozinha de micro do Step 1, tá certo? Então vamos lá. Então, nossa questão é: a 54-year-old woman is evaluated due to 2 weeks of fatigue, fever, non-productive cough and dyspnea, which began shortly after visiting her family in Ohio. Então vamos lá, temos aí uma paciente de 54 anos do sexo feminino e que foi avaliada justamente devido ao quadro de 2 semanas de fadiga, febre, uma tosse não produtiva, dispneia e que ela relatou aí que começou logo após ela visitar a sua família em Ohio. Então a primeira coisa é, toda vez que o Step 1 ele traz uma localização específica, nunca é por acaso, né? Ele quer dizer justamente que temos aí uma doença endêmica específica daquela região e por isso que eles colocaram. Então, vamos gravar essa informação. Ohio. She also lost 1.5 kilograms over the same period. Então, em 2 semanas aí, ela perdeu 1,5 kg. The patient has a history of rheumatoid arthritis and has been taking adalimumab for the past 6 months. Então, a paciente que com o passado história de artrite reumatoide e que vem tomando adalimumab, que é um anticorpo monoclonal, nos 6 meses passados. Então, provavelmente se trata de uma paciente imunocomprometida, né? Uma paciente com a doença reumatológica, fazendo uso de um imunomodulador já há 6 meses. Então, isso traz pra gente uma ideia de que provavelmente essa doença ela é daquelas que nas pessoas imunocompetentes não trazem tanta repercussão e que nos pacientes imunocomprometidos elas se manifestam de uma forma mais grave. Vamos continuar para ver se faz sentido. She had negative tuberculosis testing prior to beginning the drug. Então, como de rotina, antes de começar a droga, fez um teste tuberculínico que no caso dela deu negativo, provavelmente a paciente que nunca nem teve contato com a tuberculose. Temperature is 38 graus Celsius, paciente febril. Blood pressure is 130 over 70, no limite da normalidade. Pulse is 92 and respirations are 18 per minute. Tá, ok. Então, dos dados vitais dela, realmente só um quadro de febre. A physical examination reveals bilateral lung crackles, mild generalized lymphadenopathy e hepatosplenomegaly. Então, o exame físico dela mostrou que ela tem crépitos bilateralmente nos pulmões, uma linfadenopatia generalizada e hepatosplenomegalia. Então, vamos só pausar aí para a gente ressaltar que, diante do quadro de febre, tosse não produtiva e dispneia, a gente já esperaria que a paciente teria alguma alteração respiratória do trato respiratório. Mas ele veio com a informação que o exame físico, a paciente apresentou hepatosplenomegalia. Então a gente vai guardar essa informação que provavelmente ela vai ser importante para a gente poder diferenciar qual é o micro-organismo que está causando a doença, a pneumonia dessa paciente. O chest X-ray dela shows bilateral nodule densities in hilar lymphadenopathy. Então temos aí densidades nodulares bilaterais, compatíveis com o exame físico que a gente ouviu, crépitos bilaterais, e uma linfadenopatia hilar. Vamos continuar. Urine testing is positive for a fungal antigen. Então a paciente fez um teste de urina positivo para um antígeno de um fungo. Essa parte daqui, a questão, ela entrega pra gente qual é o antígeno, né? Caso vocês tenham conhecimento desse antígeno antes da prova. Só que como é de rotina no Step 1, geralmente não é suficiente você saber qual é o micro-organismo que está causando a doença daquela paciente. Porque a pergunta é sobre algo específico desse antígeno que vai remeter lá aos fundamentos da microbiologia. Então, o que a questão pergunta, né, na verdade é: which of the following pathogenic process is most important during the development of this patient's infection? Então, ela quer saber justamente qual é o processo patogênico mais importante para o desenvolvimento da infecção nessa paciente. E como opções aí nós temos letra A, intracellular proliferation within the macrophages,
Letra B, invasion of the vascular endothelial lining. Letra C, overgrowth and tissue invasion by endogenous flora. Letra D, production of an antiphagocytic polysaccharide capsule. E letra E, transformation into a mycelial form in tissues. A gente vai fazer uma revisãozinha rapidinha para a gente identificar qual é o micro-organismo causando a infecção, né, que é a infecção fúngica dessa paciente. E aí depois nós vamos lá para a resposta. Vamos nessa. Então, nossa revisão vai ser sobre systemic mycosis, que são as micoses sistêmicas, né? Na prova do Step 1, nós temos 4 fungos, né? Que a gente precisa, às vezes, diferenciar entre eles com informações específicas. Aqui eu só trouxe 3, porque o 4º fungo é o Paracoccidiomycose, que ele é justamente endêmico da América Latina. Como nós não tivemos nenhuma informação falando sobre a América Latina, nós vamos focar nos 3, né, presentes lá nos Estados Unidos e que vão ser os nossos principais diagnósticos diferenciais. Então aqui nós vamos justamente, né, dar informação de diferença entre eles relacionado à localização endêmica, à patologia, os sinais e sintomas específicos, e nas notes vamos dar algumas dicas valiosas para vocês lembrarem na hora da prova quais informações são relevantes de cada um. Então, o primeiro fungo que nós vamos falar é a histoplasmosis, né? Que o nome, como já veio grifado aqui, o MO, é justamente a região endêmica deste fungo, que é Mississippi and Ohio River Valleys. Então, lembra daquele Ohio lá da nossa questão? Já está justamente aqui. Então, a região endêmica desse fungo é de Ohio. Qual a patologia dele? Que foi até a pergunta da questão. Gente, no nome temos também uma letra M. E vai ser justamente a patologia do fungo, que vai ser um macrophage filled with histoplasm. Então, é um macrófago que nós temos aqui na imagem, né? O núcleo do macrófago aqui. E ele tá cheio, ele tá filled with histoplasmas. De sinais e sintomas específicos, que na nossa questão eles também deram pra gente, nós temos esplenomegalia, na questão deu hepatoesplenomegalia, e pancitopenia. Como vou lembrar de tantas informações? A partir de agora, a gente vai começar a chamar esse fungo de histoplasmops. MOPS com M-M-O-P-S no final. Para lembrar, o primeiro M de macrophage, o segundo de Mississippi, o O, Ohio, o P de pancitopenia e o S de splenomegaly. Assim a gente lembra todas as características importantes só no nome do fungo. E nas notes, o que trazemos de importante é que ele é diagnosticado justamente via um antígeno urinário. A nossa questão, todas essas informações, se vocês perceberem, estão presentes. Então, o próximo fungo que nós vamos falar é a blastomycosis, que ele é endêmico da região central ali dos Estados Unidos. Como vou lembrar disso? Vocês sempre vão colocar nessa ordem daqui os fungos para fazer HBC. Então, o B, ele tá no meio, né? O H, simulando o Whey, BC. Então, o B, ele é Central US. A patologia, a letra B, ela já traz pra gente uma informação. Ele é Broad-Based Budding. Então, na divisão dele, do fungo aqui, nós temos esse segmento que ele é broad, poderia ser narrow, mas ele é broad. E é justamente qual é a patologia que nós vamos ver dele. Sinais e sintomas específicos, nós temos granulomatous nodules. E nas notes desse nós não temos nada específico. Vamos pro próximo fungo. Coccidioidomycosis. Então, letra C aí já lembra a região endêmica que é na Califórnia, Arizona e Novo México. Em relação à patologia, ele vai ser uma spheral filled with endospore. Como vou lembrar disso? Coccidio lembra a coco. Coco é uma esfera. Então, ele tem a esfera, né, cheia de endosporos, como aqui na imagem. Sinais e sintomas específicos: erythema nodosum or multiforme and arthralgia. E nas notes, que são
questões específicas desse fungo, pode vir na questão que justamente uma pessoa foi explorar, um antropólogo foi explorar justamente uma área dessa região endêmica e aí depois desenvolveu os sinais e sintomas específicos dessa doença. Então acho que aqui a gente já conseguiu dar uma revisão bastante legal e com dicas, né, de como lembrar de cada uma desses patógenos. E agora a gente vai lá para responder essa questão. Então a pergunta foi: Which of the following pathogenic process is most important during the development of this patient's infection? Então se trata de Histoplasmops. Histoplasmops lembra a gente de macrófago, Mississippi e Ohio, no caso ele deu Ohio aqui como região endêmica. Tem a questão da splenomegaly, né? Ele deu um hepatosplenomegaly pra gente. Deu as nossas notes, que é o antígeno da urina positivo, né, para esse fungo. E ele pergunta qual é a patologia. O nosso primeiro M foi o que? Macrophages. Então, justamente, nós temos uma intracellular proliferation within the macrophages. Então, um macrófago cheio de histoplasmas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de questão de hoje e até a próxima questão. Tchau, tchau!